Êxodo capítulo 33, versículo 18 até o versículo 23. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto de mim, aqui te porás sobre a penha, e acontecerá que quando a minha glória passar, por-te-ei numa fenda da penha, te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado, e havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Amém? Esse é o caminho, meu irmão, o caminho que Moisés está andando, é o caminho que Deus revela a sua glória. Deus revela a sua glória no nosso caminhar, amém? No nosso caminhar cristão, Deus revela a sua glória através das orações, através de uma cura, através de uma palavra. Deus revela a sua glória de várias formas, mas eu quero compartilhar com você que esse é o momento do deserto para Israel. E é tão interessante que aqueles vão para o monte depois do cativeiro no Egito, do longo cativeiro de 430 anos, eles vão ali para o Monte Sinai, para o deserto do Sinai, e Moisés sobe aquele monte para receber a lei de Deus. E lá embaixo, no monte, ao pé do monte, fica Israel, aguardando Moisés. O que vai acontecer aqui, irmão, algo muito grave, porque um povo sai do Egito, depois de uma manifestação extraordinária de Deus, depois de 400 anos, vendo o que Deus fez para nos libertar, não mais suportando a demora de Moisés, fabrica um bezerro de ouro com as suas próprias mãos e começam a adorar e se prostrar diante daquele ídolo, dizendo: este foi o Deus que nos tirou do Egito. Já quero dizer para você, irmão, nessa noite, aquele povo não sabia quem era Yahvé, o Todo-Poderoso. Moisés tinha tido um encontro com Deus na sarça, sabia quem era o Deus vivo. Aquele povo não sabia quem era o Deus vivo. Irmão, nós estamos caminhando na igreja já há alguns anos, de caminhada, e precisamos saber quem é o nosso Deus. Precisamos saber quem é o Deus da verdade, o Deus soberano, o Deus único. Não existe outro. Aquele povo não sabia quem Deus era. Irmão, eu vou afirmar isso: quando nós não sabemos quem Deus é, nós não sabemos quem nós somos. Quando não sabemos quem Deus é, qual é o Deus verdadeiro, também não sabemos quem nós somos. Não temos ainda uma identidade. Vou dar um exemplo para você na Bíblia, está aqui, ó. O povo diante do monte, a glória de Deus no monte, Moisés em cima e o povo embaixo adorando um bezerro feito pelas suas próprias mãos. Esse povo não sabia quem Deus era e nem sabia quem eles eram diante da presença de Deus. E o que é isso aqui? Moisés estava demorando na adoração. Como assim? Moisés subiu no monte, esqueceu da gente aqui embaixo? O verdadeiro adorador e adoradora, filho de Deus, não se preocupa com o tempo da adoração. O que ele mais quer é estar na presença de Deus, do seu Pai. E Moisés estava lá recebendo de Deus, do Pai, a sua palavra. Mas tinha gente lá embaixo no monte murmurando, reclamando, praguejando. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um Deus para a gente, porque esse Deus aí que nos tirou do Egito, esqueceu da gente. Esse Moisés, mais ainda, até agora não voltou.
Vamos fazer o seguinte, pega o ouro aí, pega a prata, pega tudo que você tem, coloca aqui, vamos queimar, vamos derreter e vamos fazer um burril de ouro. Fizeram, irmão. Fizeram o burril de ouro. O que eles adoravam no Egito? Adoravam um bezerro. Adoravam os deuses do Egito. Irmão, preste atenção nessa noite. Porque essa insistência tão grande de adorar coisas, por que o homem tem essa insistência tão grande de adorar um objeto, alguma coisa que ele está vendo? Esse era o reflexo do povo que saiu do Egito. Tinha um cara na adoração, queimando na glória de Deus em cima do monte, recebendo a glória de Deus. Tanto é que quando ele desce, o seu rosto está igual um sol no meio-dia. A glória de Deus penetrou nos poros de Moisés. Quando ele desce, o seu rosto está radiante. Israel não consegue olhar para a face de Moisés, tem que colocar um lenço, colocar uma toalha, porque ele está demorando na adoração, está deleitando na presença de Deus, está tendo prazer e alegria de estar na presença do Senhor, recebendo tudo que Deus tem para entregar para ele. Aleluia. Mas tem gente lá embaixo dizendo assim: está demorando demais esse culto de Moisés, está demorando demais esse louvor de Moisés, está demorando demais esse momento de Moisés com Deus. Vamos fazer um Deus para a gente? Então eles vão fazer esse Deus para eles. E infelizmente, irmão, infelizmente hoje, mesmo hoje, tem muitos assim, irmão, insistindo em adorar alguma coisa, não ao verdadeiro Deus. Esse foi o pecado gravíssimo de Israel no deserto, a adorar um bezerro de ouro. Moisés estava na presença do Senhor. Isso foi tão grave que Deus disse para Moisés, em Êxodo capítulo 32, do 9 ao 14, Deus disse para ele: Moisés, eu não quero ir mais com vocês. Já pensou isso aí, irmão? Quando Deus fala assim: eu não vou mais com você, detesto andar com você, não vou mais com você, você não tem prazer em mim, você tem prazer em coisas. Você não tem prazer na minha presença, em me adorar. Você tem prazer em fazer um Deus para você, do jeito que você quer, e adorar do jeito que você pensa que é adorar. Aí Deus diz para Moisés, está na Bíblia, capítulo 32 de Êxodo: Deus não quer ir mais com o povo. Deus disse: Moisés, eu não vou mais com você, porque se eu for com você, com esse povo, eu vou matar todo mundo nesse deserto, eu vou exterminar com a minha glória. Porque Deus não aceita um rival, irmão, um concorrente. Não existe ninguém no mesmo nível dele. Preste atenção, na sua vida, no seu coração, na sua mente, no seu espírito, não existe ninguém maior do que ele. Aí Deus disse: Moisés, eu não vou mais, porque se eu for na frente, vai acabar com todo mundo. Aí Deus disse assim: Moisés, eu vou enviar um anjo. Vou enviar um anjo e vocês seguem o caminho de vocês. Sabe o que Moisés diz? Moisés era um homem da intimidade com Deus, irmão. Moisés disse: Senhor, arrepende-te, Senhor. Está na palavra de Deus. Como assim? Falando para Deus se arrepender? Senhor, arrepende-te. Não diga isso, não fale isso. Arrepende-te dessa atitude, não faça isso. Moisés estava dizendo: Senhor, volte atrás, Senhor, reconsidere, desista, muda de ideia, Senhor. Não faça isso com o teu povo. Nós não queremos um anjo. Moisés intercede por Israel. E por isso que nós olhamos para Moisés, irmão, ele é um tipo de Cristo. Ele tipifica Jesus. Por quê? Porque ele intercede pelos pecadores, por um povo que não merece. Deus disse assim: eu vou acabar com todo mundo, Moisés, e vou fazer de você uma nova nação. Aí Moisés disse assim: Senhor, risca-me do teu livro então. Risca-me do teu livro, eu não sou digno. Mas não faça isso. O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer as outras nações? O Senhor nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto? Então Moisés tem um diálogo com Deus, intercede pelo povo. Isso revela o caráter dele, irmão.
revela o caráter dele. Por isso que Deus se revelou para ele. Porque Moisés podia falar assim: verdade, né, Deus? Que povo mais desobediente, que povo mais idólatra, mata tudo e começa comigo, Jesus. Acaba com a raça deles. Não, não, Senhor, não faça isso com o teu povo. Arrepende-te, Senhor, arrepende-te. E aí Deus disse: eu vou enviar um anjo. Aí outro problema, Moisés disse: não, Senhor, se o Senhor enviar um anjo, agora eu que não vou. Se é um anjo que vai, agora eu que não vou. Então eu vou ficar para trás, deixa o anjo ir. Olha essa conversa, irmão, esse diálogo com Deus. Só alguém em intimidade pode ter uma conversa dessa com Deus, que envolve outros e envolve a si mesmo. Moisés intercede por Israel e Moisés disse: Senhor, eu não aceito nada mais, nada menos do que a tua presença. Nada contra o anjo também é uma bênção, mas se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar. Amém? Aí Moisés disse para Deus: Senhor, eu só vou se a tua presença for conosco. No diálogo de Moisés com Deus, Deus disse: aquele que pecar contra mim, eu riscarei do meu livro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Que Moisés queria que Deus riscasse ele do seu livro, para não exterminar o povo. E Deus disse: Moisés, cada um de si, cada um vai dar conta de si mesmo diante de mim. E Deus diz: eu vou enviar um anjo. Ele disse: eu não vou. E Moisés bate o pé. Aí Deus disse: então, Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Irmão, por que Moisés, estou falando de Moisés, mas estou falando de você, tá? E de mim. Por que Moisés não aceitou um anjo? Tem crente que se contenta com o anjo, sabia? O anjo do Senhor está aqui nessa noite. Os anjos são uma bênção. Os anjos são enviados de Deus para nos guardar. Não são dignos de adoração, são servos de Deus. Adoração só Deus, só Deus. Aí Moisés disse: não, o anjo não, eu quero a tua presença. Deus disse: então minha presença vai contigo para te fazer descansar. O anjo não pode fazer eu descansar, não pode fazer você descansar, só a presença de Deus. E Moisés já sabia disso, irmão. Deus estava dizendo: eu vou enviar um representante. Moisés disse: de jeito nenhum. Ou o senhor vai, ou nós encerramos o papo por aqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí a Bíblia vai dizer em Êxodo 33 e o versículo 13, Moisés vai dizer assim para Deus: se tenho achado graça aos teus olhos, me faça saber que o teu caminho, me faça saber o teu caminho e te conhecerei. Porque Deus disse assim: conheço você por nome, Moisés. Eu sei quem você é, diferente desse povo. Você eu sei quem é. Aí Deus disse assim: você achou graça diante de mim. Deus disse para ele. Em outras palavras, irmão, no popular aqui no português: eu gostei de você, cara. Você é diferente. Você é diferente desse povo. Aí Moisés, sabe o que ele fala? Ele fala assim: tá bom, Senhor, se eu tenho achado graça aos teus olhos, me faça saber o teu caminho, quero te conhecer. No meio desse conflito todo no deserto, Moisés intercedendo pelo povo, Deus dizendo: eu não vou com vocês, se eu for eu vou acabar com todo mundo. Moisés disse: não, Senhor, não faça isso, vamos juntos. Eu vou enviar um anjo, um representante. Não, Senhor, se o Senhor não for, então eu não vou. Aí começa de novo a conversa: Senhor, o Senhor não gostou de mim? Olha o que ele vai dizer, que oportunista nesse momento. Deixa eu saber o teu caminho, deixa eu ver a tua glória, revela a tua face para mim. Como assim? Mudou de assunto. Isso aqui fala de níveis, irmão, na presença de Deus. Quando eu e você estamos num nível muito alto espiritual, nós entendemos o Evangelho, nós perdoamos as pessoas, pedimos a Deus que perdoe as pessoas, intercedemos por aqueles que fazem o mal. Nós fazemos a obra verdadeira de Deus quando a nossa espiritualidade está elevada, quando a nossa intimidade com Deus está crescendo. Nós só queremos ver a face de Deus, mais nada, irmão. E mesmo que
que muitas pessoas estejam nos importunando, mesmo que você veja pessoas fazendo coisas erradas, você intercede por elas diante de Deus. Esse é o nível de espiritualidade. Moisés diz: então, Senhor, já que eu tenho achado graça aos teus olhos, eu quero te ver. Mostra a tua face para mim, eu quero te conhecer. Dentro daquele momento de controvérsia, Moisés estava pedindo para ver a face de Deus. Um povo que se contentava com aquilo que eles viam, um povo que queria adorar um Deus material. Como que nós podemos traduzir para a nossa realidade hoje, irmão? Quantas pessoas estão adorando coisas, estão elevando coisas na sua vida, estão colocando coisas acima de Deus, projetos acima de Deus, planos acima de Deus. Não é um bezerro de ouro como foi lá no deserto, não, talvez é maior do que um bezerro de ouro. Enquanto Moisés está se preocupando com a glória de Deus, o povo estava se preocupando com um bezerro de ouro. Deus disse assim: irá a minha presença contigo, Êxodo 33:14, para te fazer descansar. O que Deus está falando? Irá a minha pessoa contigo, eu vou pessoalmente. E a palavra aqui, a glória de Deus, a presença de Deus no hebraico é kavod. Kavod é a própria presença, e a pessoa de Deus indo junto com eles no deserto, o próprio Deus indo junto. Tem um homem que não se contenta com coisas, com anjo, com nada, só se contenta com Deus. Mas tem um povo que se contenta com bezerro de ouro, com coisas, com anjo, com manifestações, menos com Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite, para nós nessa noite, com que nós nos contentamos? Com que nós nos contentamos, irmão? Nos contentamos com uma bênção? Nos contentamos com coisas, com prazeres, com presentes? Com que nós nos contentamos? Moisés se contentava com a presença de Deus. Esse descanso que Deus diz é mais do que uma paz física, é mais do que uma paz simplesmente físico, descanso. É a certeza de que Deus, irmão, está no controle e está presente. Moisés sabia que para ele poder dar um passo além daquele caminho que ele tinha que traçar, Deus tinha que estar presente, porque a presença de Deus iria garantir um controle, uma certeza, uma proteção. Sem ele, ele não podia dar um passo à frente. Por isso que ele não se contentou com o anjo. O anjo não tem direção para a minha vida, nem para a sua. Quem tem direção é Deus. Amém? Como assim? O anjo não, Senhor, eu quero descanso, eu preciso da tua presença na minha frente. Se nós lemos Mateus 11, 28 a 30, Jesus está dizendo: vinde a mim você que está cansado, sobrecarregado, que eu lhe darei descanso. Quando nós não nos contentamos com nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Irmão, duas coisas vão refletir essa verdade: quando morremos para esse mundo e Deus está acima de tudo em nossa vida, ou quando as coisas materiais perderam valor diante da glória que eu carrego, a glória de Deus. Quando nada mais que me cerca é maior do que Ele na minha vida, na minha casa, na obra que Ele tem para fazer em mim e por mim. Esse descanso que Deus disse reflete a sua presença, o próprio Espírito Santo caminhando com eles no deserto, mas no caso ali era o próprio Deus caminhando com ele. Moisés disse: se a tua presença não for, não nos faça subir daqui. A presença de Deus é o que distingue Israel dentre todos os outros povos da terra. Naquele contexto lá, um povo separado, um povo abençoado. Moisés sabe que sem a presença de Deus, Israel não tinha identidade ou poder. Está entendendo, irmão? Que eu e você, sem a presença de Deus, não temos identidade e nem poder. Porque assim como Israel, assim como Moisés lá no deserto precisava da presença, para que todos soubessem que eles eram um povo de Deus e tinham poder com eles, assim eu e você
precisamos da presença para que todos possam saber que nós somos igreja de um Cristo que é vivo. Amém? De um Cristo que nos deu identidade de filho e nos deu unção, poder e autoridade para caminhar sobre a terra. Um povo que foi lavado e que foi remido pelo sangue do Cordeiro. Um dia, quando nós nos entregamos, nos rendemos ao Senhor, esse coração humilde reconhece quem Deus é. O Salmo 25, 4 e 5 verso fala assim: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, por ti estou esperando todo dia, por ti estou esperando todo dia. Ainda o verso 33 de Êxodo, disse o Senhor: farei o que disse. Olha só, Deus respondendo para Moisés: porque achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Por que te conheço por nome, irmão? Deus conhece todo mundo, conhece o nome de todo mundo. Aí Deus está falando assim: eu conheço você, porque nós temos um tete a tete, nós temos um relacionamento, nós temos uma intimidade. Eu sei quem você é, Ele sabe quem você é. Conheço você por nome. Isso expressa essa demonstração, esse relacionamento, essa relação de Moisés com Deus. Quanto Moisés, irmão, valorizava e buscava Deus sinceramente, com sinceridade e verdade. E o quanto Deus valoriza isso em mim e em sua vida. João capítulo 10, versículo 14 e 27, Jesus disse assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Olha que Jesus disse: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. No relacionamento aqui. Depois ele fala assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Você está achando que as ovelhas que tem um pastor segue outro pastor? Não, só segue aquele pastor porque conhece a sua voz, só segue aquele pastor. Lá em Israel já foi demonstrado isso. Um pastor de ovelha que cuida das suas ovelhas, pode chegar um outro pastor de um outro lugar, as ovelhas não vão seguir aquele pastor, porque não o conhece e não conhece a sua voz. O que Jesus está falando? Aqueles que são meus me conhecem e conhecem a minha voz, e eu os conheço e eles me seguem. Relacionamento de novo. Jesus aqui falando, Moisés lá atrás ali, um desejo por Deus. É que havia um desejo em Moisés que não havia em Israel, em todo Israel que saiu do Egito. Irmão, não sei você, mas eu leio esse texto da Bíblia, eu leio ali as pragas caindo no Egito, tudo aquilo acontecendo, eu falo assim: meu Deus, mas será que esse povo que estava no Egito, quando viu a saraiva caindo, quando viu a água se transformando em sangue, quando viu a praga das rãs, dos piolhos, tudo acontecendo, será que esse povo não enxergou toda essa glória de Deus movimentando aquela nação para eles serem libertos, e depois lá no deserto eles ficarem tentando a Deus e fazendo um Deus ainda para si? Mas Moisés estava buscando o caminho do Senhor, enquanto muitos estavam buscando coisas, estavam atrás de coisas humanas, tinha um homem buscando a Deus, desejando por Deus, querendo ver o rosto de Deus e dizendo: Senhor, eu imploro que o Senhor me mostre a tua glória. Essa é a perspectiva, irmão, de hoje. Tem muita gente desejando ver a glória de Deus, mas tem muita gente desejando ver as mãos de Deus, ver as coisas de Deus, ver as bênçãos de Deus. E aqui eu não sou contra a bênção, não sou contra nada, jamais. Estou falando de você, para você, de uma perspectiva. Quem vê a face de Deus, a glória de Deus, tem todas as bênçãos que estão no Senhor. Amém? Moisés revela a sua sede espiritual, a sua profunda sede espiritual, o seu anseio por conhecer mais a Deus. Em que lugar? No deserto, na crise, junto com o seu povo, com a sua família, na crise,
Na perseguição, teve um momento que aquele povo queria matar Moisés. Mesmo diante da crise, Moisés está querendo ver a glória de Deus. Mesmo diante da perseguição, está querendo ver a glória de Deus, a presença. Não aceita nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Aí Deus disse para ele em Êxodo 33:19. Deus disse assim: Moisés, vou fazer o seguinte: você não pode ver a minha face. Se você ver a minha face, você vai morrer. Porque homem nenhum, mulher nenhuma pode ver o meu rosto. Se ver, morre. Olha onde isso vai parar, irmão. Aí Deus diz assim: vou fazer o seguinte, Moisés, vou colocar você sobre o monte, a rocha, e aí eu vou passar, e vai ter uma fenda na pedra. Você vai me ver pela fenda. Eu vou passar, mas eu vou colocar a minha mão quando eu passar. E quando eu passar e colocar a minha mão, você vai me ver pelas costas, Deus disse. E assim foi, irmão. Moisés estava lá sobre a pedra e Deus passou. Quando Deus passa com a sua glória, Ele coloca a mão e tampa. Moisés consegue ver só o vulto das costas de Deus. Aleluia. Teve alguém por acaso aí vendo pelo menos o vulto das costas de Deus nesses dias? E aí Moisés viu Deus passando pela fenda da pedra. Assim como Moisés, eu e você podemos experimentar essa bondade de Deus, irmão. Que desejo é esse de ver a Deus? Que desejo extraordinário é esse de ver a face de Deus? Irmão, preste atenção nisso aqui, isso é muito espiritual. Deus disse assim: não poderás ver a minha face, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Êxodo 33:20. A condição aqui era que Moisés ficasse sobre a pedra, sobre a rocha, sobre a montanha. Quando eu trago isso para a minha vida e para a sua vida hoje, eu não consigo ver a Deus se eu não estiver sobre a rocha que é Cristo. Não tem outra forma de eu ver a glória de Deus se eu não estiver com Jesus, que é a grande pedra, que é a rocha. Agora, qual que é a condição para ver a glória de Deus? Abre a sua Bíblia aí, Romanos capítulo 6, vamos ler junto esse texto. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem com ele foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com Ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Olha só, falando da morte, da ressurreição de Jesus, e da minha morte, a sua morte para o pecado, e a nossa vida agora diante da presença de Deus. Agora no livro de Gálatas capítulo 3, versículo 20, Paulo diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Qual é a condição para ver a glória de Deus? É estar morto para o pecado, morto para esse mundo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Deus diz para Moisés? Você não pode ver a minha face e viver. O que Deus estava dizendo? Só alguém morto para esse mundo pode ver a minha glória. Só alguém morto para o pecado pode ver a minha glória. Só alguém morto para os seus prazeres, para o pecado dessa terra pode ver a minha glória. Só alguém nesse nível de espiritualidade, desejo pela minha presença, pode ver a minha glória. Só alguém que não se contenta com coisas, achando que é Deus, pode ver a minha glória. Por isso que Paulo fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, crucificado no ambiente onde Jesus estava, aonde o corpo já morreu para o pecado. Deus disse: você não pode ver a minha face e viver.
Se você ver a minha face, você morre. Então Deus está falando assim: só alguém morto para tudo que é errado nessa terra pode ver a minha glória. Irmão, o crente tem que ser mais vivo do que nunca no espírito, mas da carne tem que ser mais morto do que nunca. Portanto, se eu e você estamos mortos para as coisas e obras da carne, tem grande possibilidade de vermos a glória de Deus. Amém? Aí Jesus está caminhando, estou fazendo um paralelo entre o Antigo e o Novo Testamento. Jesus está caminhando com os discípulos. O texto clássico de João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus vai dizer lá no verso 1 assim: olha, credes em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí Jesus vai falando: eu vou para o Pai. Quando eu for, vou preparar lugar para vocês. Quando eu vier, eu vou levar vocês comigo. Aí no meio desse diálogo, no meio dessa explanação, vai levantar um discípulo chamado Filipe. Filipe vai falar assim, eu vou ler o texto para você, João 14:8. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Olha aí, Filipe está querendo ver o Pai. Interpelou Jesus. Aí Jesus disse assim, no verso 8 ainda: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Irmão, Deus se revelou em Cristo. E só não vê o Pai, não tem comunhão com o Pai, quem não está em Cristo. Amém? Cristo é a grande pedra, é a grande rocha. Se eu estou nele, a grande possibilidade da minha vida mudar. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Aí tem um discípulo perguntando: mostra-nos o Pai, nós queremos ver, para que nós possamos crer. Lembra lá? Moisés está no monte, e preste atenção, irmão, o povo está embaixo, Moisés está em cima, e ao olhar de baixo para cima, eles viram a nuvem de glória, eles viram o fogo, eles viram os raios, eles viram os relâmpagos, os trovões, uma movimentação em cima do monte. Deus estava lá, não era um fogo natural, era glória. Mas eles fizeram um bezerro embaixo, 40 dias e 40 noites, não suportaram, não aguentaram esperar. Mas quem está envolto, quem está comprometido com a adoração, irmão, se perde no tempo, se perde no cronos, porque ele está no tempo de Deus, no propósito de Deus, na vontade de Deus, no fogo e na glória de Deus. Tem gente perguntando para Jesus, como esse discípulo: Senhor, mostra-nos o Pai, para que nós possamos crer. O dia que Jesus se revelou para mim e para você, Ele nos mostrou o Pai. O Pai está nele, a realidade espiritual está nele. E muitas vezes nós ficamos aí, diante das nossas circunstâncias, dizendo assim: Senhor, e agora? Mostra-me o Pai nesse momento, mostra-me a Deus nesse momento, por conta da crise, por conta do problema. Mas aí eu pergunto para você: qual é o seu e o meu nível de adoração na presença de Deus, irmão? Paulo disse, né? Sei estar abatido, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entendeu ele falando aí? Todas as coisas. Se eu posso todas as coisas, tem coisas que não são boas, né? Coloca lá no vidro do carro lá: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas mesmo? Certeza? Ele está no controle, irmão. Ele está no controle de todas as coisas, sejam elas favoráveis ou não. E quando não é favorável? Eu posso ainda? Eu ainda posso ou não posso? Porque não é nas coisas, irmão, é nele, é na presença dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí o apóstolo Paulo ainda diz: sei estar abatido, sei ter abundância, sei estar diante da crise, também sei, eu posso todas as coisas. O Salmo 103 e o verso 7 diz que Deus fez conhecido os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Irmão, tem diferença. Deus fez notório, visível os seus caminhos para Moisés. Moisés viu onde Deus passou por ali, ó. Eu vi as costas de Deus, você foi para lá.
eu vou seguir o caminho dele. Só Moisés viu isso. Só alguém que anda com Deus vê para onde Deus vai. Amém? Você está sem direção? Ande com Deus, que você vai ter direção. Moisés, a Bíblia diz que que Deus fez os seus caminhos conhecidos a Moisés, porque Moisés queria ver a Deus, irmão. Quando eu e você queremos ver a Deus, Deus mostra os seus caminhos para nós. Deus fez conhecidos, Salmo 103, verso 7, Deus fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Por que seus feitos aos filhos? Porque Israel só viu as manifestações. Olha, você viu, caiu a pedra, você viu a nuvem, você viu as trevas, você viu tudo que aconteceu, os feitos. Mas Moisés sabia por antecipação, Deus falava para ele: Moisés, agora vai cair a saraiva. Moisés, agora vai vir os piolhos, agora vai vir as rãs sobre o Egito. Moisés, agora a água vai se tornar em sangue. Moisés sabia tudo porque conhecia Deus. A intimidade, irmão, com Deus mostra o que Ele vai fazer adiante. Ter intimidade com Deus é você saber o que vai acontecer adiante. Deus mostra. Porém, existem muitos espectadores sem compromisso, apenas olhando os feitos. Você viu o que Deus fez na vida do irmão? Você viu a porta que Deus abriu na vida do irmão? Você viu o milagre que Deus fez na vida dela? Espectador, irmão. Espectador. Então a resposta para você nessa noite é: para aquilo que você precisa, cultive intimidade com o Senhor. Ele vai te mostrar o caminho que você deve seguir. Amém? Cultive intimidade com o Senhor. Ele tem um caminho perfeito de comunhão, irmão. É o caminho da vitória e da bênção para a sua vida e para a sua casa. O Salmo 37, verso 4 e 5: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Primeiro é o deleite, irmão. Primeiro é querer ver o rosto dEle. Primeiro é desejar por Ele. Primeiro é colocar Ele em primeiro lugar. Depois Ele sonda aqui, fala: olha, eu vou dar isso para o meu filho. Meu filho me ama, me obedece. Meu filho segue os caminhos. Deus conhece o desejo do seu coração nessa noite, amém? Conhece a intenção do seu coração, conhece as suas necessidades. Sai daqui e volta para sua casa, irmão, se deleitando no Senhor. Talvez você possa falar assim: mas não é essa a resposta que eu queria, mas é a resposta que Deus te deu. Deleita-te no Senhor, que Ele vai trazer a resposta do teu coração. Aleluia. Pai, nós te exaltamos essa noite, te agradecemos. Celebramos o nome que é sobre todo nome. Exaltamos a tua palavra, glorificamos o nome do Senhor Todo-Poderoso. Que a tua palavra se cumpra em nossa vida, se cumpra em nossa casa, se cumpra em nosso ministério, se cumpra, Pai, no nosso espírito, e que a cada dia haja desejo, haja fome e sede espiritual pela tua presença, fome e sede espiritual pela comunhão na tua face, Senhor. O nosso desejo é por ti, não é por coisas, nem por ídolos, nem por nada nessa terra, mas acima de tudo pela tua presença. Seja conosco, Pai. Sem o Senhor não podemos ir, sem o Senhor não podemos caminhar. Ajuda-nos, guia-nos, ó Pai, a cada dia na tua luz. Te exaltamos nessa noite. Que a tua resposta venha sobre a tua filha, venha sobre o teu filho nessa noite, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas.